Olá, no Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a proposta de regulamentação do transporte escolar em Alagoas. A ideia é dar mais segurança aos usuários. Também vamos falar sobre as alergias respiratórias. O problema atrapalha a vida de muita gente, principalmente no inverno. Recentemente, alguns casos de acidentes envolvendo transportes escolares em Alagoas motivaram a proposta para regulamentar esse tipo de transporte no estado. Vamos saber do que se trata com o superintendente da Controladoria Geral da União em Alagoas, José William Gomes. Bom, desta vez como signatário, aliás, com o Ministério Público, o próprio Detran, vamos dar um basta dessas irregularidades que acontecem flagrante no interior e até aqui na capital. A ideia é que o Estado regulamente, principalmente os órgãos de trânsito, regulamente a fiscalização em cima desse transporte de escolares. Então nós temos aí uma frota muito envelhecida, é aplicado um dinheiro público de grande vulto na contratação desses transportadores e você não tem um serviço de qualidade, colocando em risco a vida das crianças. Vários acidentes nesse primeiro semestre de 2017 já ocorreram no estado de Alagoas envolvendo crianças. Os cuidados até da nação antecedem a tudo isso aí. Tem um programa específico. Gostaria que o senhor explicasse isso. É o Programa Nacional de Transporte Escolar. A União repassa uma quantia X para os municípios e para o estado de Alagoas para que eles realizem, um auxílio para que eles realizem a contratação do transporte escolar. E o Ministério da Educação criou também um programa que é o Caminho da Escola, onde foi feito ou ainda ocorre a doação de ônibus para que o estado e o município realizem o transporte escolar. Mas o que a gente tem observado é que os municípios não têm dado a manutenção devida a esses veículos. Inclusive os veículos que são doados pelo Ministério da Educação estão todos desgastados, com pneus carecas, não tem o devido cuidado com esses veículos e isso vem resultando nesses acidentes. Inclusive houve o choque aí recente de 2 ônibus de transporte escolar, aqueles amarelinhos, o pessoal até chama dos amarelinhos, que é do Ministério da Educação. Então o Ministério criou esse programa para ajudar os municípios porque alegava falta de recurso. A Prefeitura ou o Estado, ela recebe o repasse do programa e presta conta como repasse do programa ou no cômputo geral? Ele presta conta para o Ministério da Educação, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele manda uma planilha informando onde foi aplicado esses recursos. Mas a fiscalização cabe aos órgãos de controle do Estado, Como, por exemplo, a CGU realiza essa fiscalização da aplicação desses recursos, o TCE tem essa competência, o TCU, o próprio Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal podem realizar essa fiscalização. A CGU, desde 2003, já colecionou vários relatórios de fiscalização apontando as várias irregularidades que foram detectadas nessas fiscalizações. Então, aí nós temos vários tipos de irregularidades, pneus carecas, sem cinto de segurança, sem extintor de incêndio, o condutor do veículo sem a habilitação devida, que eu acho que é o mais gravíssimo de todos. Ou alcoolizado, de menores dirigindo, como nós já pegamos em determinado município, quando a fiscalização da CGU parou o veículo, o motorista desapareceu, saiu correndo, deixou lá as crianças abandonadas. Eu lembro de um detalhe bastante específico, que é o transporte que foi confirmado pela dirigente do município, pela prefeita, dizendo não vai continuar assim, porque ela justificava que era área de serra, que nenhum carro subia, a não ser aquele. Os garotos eram transportados em pau de arara. Chamadas D20s, Isso. Em muitas situações, eles justificam com isso, que não é de difícil acesso. Mas tem que fazer uma terraplanagem ali naquela estrada, tem que melhorar as vias do município para que os ônibus trafeguem. Logicamente, vai ter situações que você vai ter que ter um veículo mais robusto. Mas tração pode ser um carro fechado com tração nas 4 rodas? Os ônibus, muitos dos ônibus que são doados pelo Ministério da Educação têm essas características, truncado, tem tração nas 4 rodas, é próprio para aquele tipo de terreno que tem muita lama, muita elevação, muitos problemas de buraco. Então nós temos ônibus que atendem a esse tipo de situação.
né? Esses aqui da capital, inclusive aqui no CEPA, nessa área que nós estamos, eles também são desse programa? São desse caminho da escola. Então essa reclamação de cooperativa aí, de que atrasou, não procede? Alguns municípios contratam cooperativa porque os ônibus que são doados não são suficientes para fazer o transporte de todos os estudantes da rede de ensino municipal, né? No caso de Maceió, por exemplo, ele recebeu uma boa quantidade de ônibus, mas não são suficientes. Então o município tem que arcar com o restante desses ônibus. Então ele faz a contratação junto a particulares. No caso da escola estadual, o programa é estadual. Federal e estadual. Federal. Recebe também. Vamos dizer assim, uma parceria. Né? Não é suficiente. O recurso que vem da União não é suficiente. É um auxílio para executar esse serviço. Superintendente, agora o senhor falou que vários relatórios foram feitos, detectado várias irregularidades. Encaminhado aos gestores. E encaminhado aos gestores. Qual é o resultado disso? Olha, o resultado a gente deixa por conta do próprio gestor adotar as providências, porque a CGU não tem a competência de obrigar o gestor do município a tomar determinadas condutas. Isso aí fica muito mais no âmbito através do estadual. Ministério Público, a ação pública. E isso vem acontecendo. O Ministério Público Estadual vem ajuizando as ações para que os gestores adotem as medidas para evitar que ocorram esses acidentes. O TCE também tem a competência para fazer isso, né? Porque todos os municípios prestam contas ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então seria o Tribunal de Contas, vamos dizer assim, a instância de controle da administração pública que deveria exigir que esse transporte fosse feito em determinadas condições, garantindo a segurança dos estudantes da rede de ensino municipal. Mas o Ministério Público vem atuando, o Ministério Público, principalmente federal e estadual, vem atuando em cima dessas situações flagrantes que a CGU vem identificando, né, e no qual a gente encaminha os relatórios, eles tomam conhecimento e ajuizam as ações. Uhum. Falta também fiscalização. Naquele caso que nós citamos, de Joaquim Gomes, que a prefeita disse, não, vai continuar assim mesmo, é como se fosse o trote do SAMU. Aquela desculpa de que o SAMU não foi àquela localidade para pegar um acidentado na porta do pronto-socorro, dizendo que tem 75% de trote, não é desculpa. Para mim, não cabe essa desculpa. O que eu acho que o SAMU pode fazer é resolver o problema do trote. Tem que filtrar. E é simples. Eu não tenho a ideia magnífica, mas era simples. Se ao receber a ligação, o SAMU anotasse o número e ligasse de volta. Simples. Acabou-se o trote. Porque ninguém ia dar o número do telefone, carteira de identidade, para receber a ligação do SAMU para ver se é certo ou errado. Muitas rádios adotam isso e funciona. Quando você liga para uma rádio, para um trote, que a rádio adota esse sistema de volta, a pessoa não atende mais. E o SAMU poderia resolver isso. E não venha com desculpa de o trote, porque você não foi pegar por causa do trote. Né? Isso é desculpa. No caso de Joaquim Gomes, por exemplo, isso é flagrante. A prefeita assumiu publicamente que não vai resolver. E aí cabe às instâncias, né, no âmbito judicial adotar as providências, né, Ministério Público, né? Uhum. Quais são as punições, doutor William, sobre essas irregularidades? Pode ocorrer suspensão do repasse? No caso de aplicação indevida dos recursos do PENAT, o gestor ele pode responder a uma prestação de contas especiais, o próprio Tribunal de Contas não atua, né, penalizando o gestor com a aplicação de multas, no âmbito administrativo, aplicação de multas, etc. E no âmbito judicial, aí cabe ao Ministério Público Federal entrar com as ações de improbidade administrativa ou mesmo ação criminal quando existe as provas, né, de desvio desses recursos, né, porque às vezes você contrata um transporte de baixa qualidade porque você pegou o recurso e aplicou de maneira indevida em outra situação. Tá certo? Então, existem consequências no âmbito civil, no âmbito administrativo, no âmbito criminal, né? O gestor não está passível de não ser penalizado. Inclusive, se ocorrer a morte, ele pode ser responsabilizado porque ele negligenciou na prestação do serviço público. E com essa regulamentação do DETRAN, a gente quer evitar justamente isso, né? Quer fazer as vistorias, né? A gente quer capacitar esses condutores para que eles estejam em condições de fazer o transporte dessas crianças com segurança, né? Quer tentar fazer com que os transportadores equipem seus ônibus com os equipamentos mínimos de segurança. A ideia não é punir, Não, a ideia é ajudar. A CGU propôs isso ao DETRAN por meio do Fórum de Combate à Corrupção, tá certo? Nós reunimos, catalogamos todos os nossos relatórios
demonstramos, fizemos uma apresentação para todos os órgãos das principais irregularidades e a gente chegou com essa iniciativa junto ao Detran, por meio do Fórum de Combate à Corrupção, para que o Detran regulamente isso. O Estado de Alagoas pode ser, vamos dizer assim, um exemplo para o país, regulamentar isso e botar para funcionar. Nós já temos outros 4 estados da federação com esse tipo de norma, mas a gente quer fazer um aqui que entre em funcionamento e que subsidie, inclusive, os órgãos de controle para fazer essa fiscalização de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais célere possível. E os órgãos parceiros, cada um fazendo o seu, acho que reduziria, senão acabava com esse tipo de situação. Primeiro, de ter um motorista que não é habilitado para dirigir. Né? A outra, a manutenção do veículo. Ter um o caso acompanhamento sério. Disso. Né? É um caso sério. A outra situação, os itinerários que são inseguros, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ladeiras, escorregadias, qual é a alternativa? Vamos criar aqui um tipo de transporte, né? Daqui para ali e daqui o ônibus segue. Bom, tudo tem jeito, né? Basta boa vontade. Basta a boa vontade do gestor de querer arrumar uma solução, né? E isso é possível, né? Não existe nada impossível. Agora a pressão da CGU, do TCE, do Ministério Público, do Detran, todos esses órgãos parceiros, junto com a Prefeitura, a boa vontade da Prefeitura, resolveria. A gente tá gente não tem essas tristes notícias. Né? A gente está chamando as prefeituras para serem parceiras, né? A gente não está com o viés de punir ou de tentar paralisar o serviço de transporte escolar, né? A gente quer primeiro chamar as prefeituras, né? A AMA é uma parceira nesse projeto, para que os prefeitos se conscientizem. Então, vamos tentar contratar da melhor maneira possível. Vocês já fizeram a primeira reunião? Já fizemos uma primeira reunião, já teve uma apresentação, houve uma reunião do Detran. O CENTRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, está trabalhando nessa norma. Tá certo? No dia 26 agora, a gente quer lançar essa norma, né? Inclusive o ministro da Controladoria Geral da União vem ao Estado de Alagoas para fazer esse lançamento junto com o Detran e com os outros demais órgãos parceiros. E a ideia é ajudar. Tá? A gente tem que evitar esses acidentes que vêm ocorrendo no estado de Alagoas, não só no estado de Alagoas, porque isso acontece no país todo, né? Mas a gente quer aqui localmente tentar fazer um case de sucesso para ver se a gente consegue disseminar isso pelo país afora. Conversamos com José William Gomes, ele é superintendente da Controladoria Geral da União e de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O próximo bloco, o assunto é um problema que atrapalha a vida de muita gente, principalmente no inverno, as alergias respiratórias. Até já.